E Deus quer que sempre tenhamos fé. Sabe, mesmo que Deus não faça o que eu quero que Ele faça hoje eu vou crer que hoje pode ser o dia. E quando amanhã chegar, vou crer que se não tiver sido feito, que amanhã pode ser o dia. Não vamos deixar a nossa fé ficar sempre vagando por aí. Vamos crer que algo de bom vai acontecer hoje. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou ensinando a palavra e eu tenho grande confiança de que a palavra de Deus tem poder para mudar as nossas vidas. Eu comecei a falar alguns dias atrás sobre a fé e hoje eu vou terminar esse assunto. É muito importante ensinar sobre a fé, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bem, fé em quê? Fé em Deus. Fé de que a palavra dele é verdadeira, de que a palavra dele, as promessas dele são para você. Eu amo que está em Hebreus 11:1, que diz, agora a fé é a substância das coisas que se esperam. Acho que muitas vezes não prestamos atenção a essa palavra. Agora veja, Deus quer que você tenha fé hoje. Temos que viver a vida um dia de cada vez, mas Deus quer que você tenha fé hoje. Vamos ver a história de Lázaro sendo ressuscitado dos mortos, no capítulo 11 de João. E enviaram uma mensagem a Jesus dizendo, seu bom amigo Lázaro está doente. Mas em vez de sair imediatamente para curá-lo, a Bíblia diz que Jesus esperou que ele morresse. Bem, que tipo de amigo é esse? É um que sabia que iria ressuscitá-lo dos mortos. Lázaro tinha 2 irmãs, Maria e Marta, e quando Jesus finalmente chegou, ele foi até o túmulo de Lázaro e disse, retire a pedra. Bem, esta é uma outra lição inteira por si só. Se Jesus ele ia ressuscitar Lázaro dos mortos, se ele tinha poder de ressuscitá-lo dos mortos, por que precisaria de alguém para tirar a pedra? Esta é uma grande lição de como somos parceiros de Deus e que Ele sempre nos dá algo para fazer, e então Ele faz algo em resposta. Eu realmente acredito que se as pessoas não tivessem enrolado aquela pedra, que Lázaro ainda estaria naquele túmulo. Alguns podem estar esperando que Deus faça algo, mas Ele pode estar esperando que você faça alguma coisa. Talvez haja algo que Deus te disse para fazer, talvez alguém que precisa perdoar, talvez haja alguma ação que Deus te disse para tomar. Pedro andou sobre as águas, mas primeiro teve que sair do barco. E assim então Jesus disse, arraste a pedra. E Marta disse, mas Senhor, agora ele já cheira mal. E sabe, quando Jesus chegou lá, ela disse, Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Então ela tinha fé no que Jesus poderia ter feito se ele tivesse chegado antes de Lázaro morrer. E Jesus disse, você crê? E ela disse, bem, eu acredito que ele se levantará na ressurreição. Então, ela tinha fé para o futuro. Mas ela não tinha fé para o hoje, não acreditava que agora Deus poderia fazer algo, sabe? E Deus quer que sempre tenhamos fé. Sabe, mesmo que Deus não faça o que eu quero que Ele faça hoje eu vou crer que hoje pode ser o dia. E quando amanhã chegar, vou crer que se não tiver sido feito, que amanhã pode ser o dia. Não vamos deixar a nossa fé ficar sempre vagando por aí. Vamos crer que algo de bom vai acontecer hoje. E a resposta de Jesus a ela foi tão simples, foram apenas algumas palavras, mas é algo em que podemos basear as nossas vidas. Em João 11:4, Jesus disse a ela, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Eu amo essas palavras, somente creia. Crer em Deus, acreditar na palavra dele, acreditar em suas promessas é uma coisa tão incrível. Em Hebreus 4 diz que se crermos, entraremos no descanso de Deus. Isto é verdade. Você pode se preocupar com seus problemas e não entrará no descanso de Deus? Você pode correr para os seus amigos perguntando o que deve fazer com seus problemas e não entrará no descanso de Deus? Mas no momento em que você acreditar na palavra,
Assim que perceber que Deus te ama e que Ele promete suprir todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo, assim que você acreditar em Romanos 8:28, que Ele junta todas as coisas e faz cooperar para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito, quando você acreditar, crer somente, então você verá a glória de Deus. Deus quer que vivamos pela fé. Não uma fé de vez em quando precisamos que um milagre aconteça, mas viver pela fé. Romanos 1,17 diz no Evangelho, há uma justiça que Deus atribui, e essa é a justiça que Ele dá a nós, através de Cristo, por causa da nossa fé nele. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, se tornou pecado, para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Então, quando essa justiça é revelada, quando você crê que está num relacionamento correto com Deus, isto te dá fé para pedir a Deus para fazer grandes e incríveis coisas em sua vida. Deus quer fazer mais coisas em suas vidas do que alguns de vocês estão pedindo a Ele. Efésios 3:20, Deus é capaz de fazer muito mais além de tudo que poderíamos ousar, esperar ou pedir ou pensar, de acordo com seu poder que trabalha em nós. Deus quer que você acredite em coisas maiores. Vá em frente, não tenha medo. Não se preocupe se você não merece. Posso garantir que você não merece, sabe? Eu não mereço nenhuma das coisas boas que Deus faz por mim, mas eu tenho a minha fé de que todos os dias algo de bom vai acontecer comigo. Nós precisamos ter fé agora, e a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não vemos. Sabe, há muitas coisas maravilhosas no reino espiritual que são tão reais quanto esse reino, só que nós não vemos isso. E a nossa fé, a nossa confissão de fé, ajuda a tirar essas coisas deste reino invisível para este reino onde nós conseguimos vê-las. Há uma justiça revelada que nos leva de fé em fé. Eu gosto disso. Deus não quer que vivamos de fé em dúvida, em incredulidade, depois um pouco de fé, mas o justo viverá pela fé. Nós fazemos tudo pela fé. Um dia de cada vez. Não amanhã ou em algum momento, não ontem, mas hoje. Nós cremos em Deus. E quando você acredita em Deus, isso te dá paz. Alegria e paz são encontradas no crer. Romanos 15:13. Se você perdeu a paz, verifique a sua fé. Se perdeu a sua alegria, verifique a sua fé. Se você está desanimado e deprimido, verifique a sua fé. Quando cremos corretamente, outras coisas parecem funcionar bem. E o que a fé faz? A fé honra a Deus e o libera para trabalhar. Isto nos permite entrar no descanso de Deus e libera a alegria e a paz em nossas vidas e torna todas as coisas possíveis, se tão somente crermos. Então vamos falar agora sobre viver pela fé um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Todos temos fé, mas depende de nós escolher onde a colocamos. Talvez você não esteve conosco durante a semana, já falamos disso antes. Deus deu a cada homem uma medida de fé. Você tem fé, sabe? Talvez você tenha só um pouco de fé fraca porque não tem usado a sua fé. Todos têm músculos, mas se não tem usado os músculos, então você tem um músculo pequeno. Talvez seu músculo seja tão pequeno que você não consegue nem vê-lo, mas ele está lá. E se você começar a exercitá-lo e fazê-lo trabalhar, logo esse músculo crescerá. E veja, existe a lei de uso, ou você usa ou você perde. E sabe, se você se exercitar regularmente, com pesos conseguirá criar músculos. E dizem que só leva 3 semanas para você começar a perder esses músculos. É por isso que você tem que permanecer forte em Deus o tempo todo, não apenas tentar ser forte quando tem um problema. Deus tem dado a cada homem
uma medida de fé. Vamos fazer a pergunta que fizemos no primeiro dia. Onde está a sua fé? Sua fé está no seu chefe, no seu salário, nos seus amigos ou familiares, na sua conta bancária? Ou sua fé está em Deus? Que sua fé seja colocada no poder de Deus, não na sabedoria do homem. 1 Coríntios 2,5, para que sua fé não repouse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Viva pela fé. Se levante de manhã e libere sua fé. Deus, eu confio em você hoje para cuidar de mim. Não posso fazer nada se não for por você. Sem você eu não posso nada. Eu já estive neste estúdio de televisão milhares e milhares de vezes. Já ensinei esta mensagem milhares de vezes ao longo desses 45 anos em que tenho ensinado a palavra de Deus. Mas não pense nem por um minuto que eu vim aqui hoje sem me apoiar e confiar em Deus, sem colocar a minha fé nele, porque eu não vim, sabe? Pessoas orgulhosas acham que podem fazer tudo sozinhas, mas o homem humilde sabe que sem Deus ele não pode fazer nada. Hebreus 10:38 diz, mas o homem justo viverá pela fé. E se ele recuar e se encolher com medo, minha alma não tem prazer ou deleite nele. Isto não significa que Deus pare de te amar, ou que esteja descontente com você em todas as áreas, mas ele não gosta do medo. Porque o diabo usa o medo para nos controlar. Quando temos medo, estamos colocando fé no que o diabo diz. E Deus quer que coloquemos fé no que ele diz. E você diz, Joyce, é difícil. As pessoas me dizem, Joyce, é muito difícil. Claro, é desafiador acreditar em algo que você não vê. Mas é isso que é a fé. Ela é a substância das coisas que se esperam. E a evidência das coisas que não vemos. Então, a fé de verdade é algo incrível, porque ela é uma evidência, é como se você tivesse isso aqui dentro. E você tem as coisas assim, você as tem em seu coração, você pode não as ter no natural, mas você as tem no coração, e se você as mantiver em seu coração, se estiver de acordo com Deus, se continuar sendo obediente a Deus, isto vai chegar ao natural. Deus é capaz e tem o poder e a bondade para fazer o que precisa ser feito em nossas vidas. Agora, e a mente confusa? Acho que precisamos fazer algo sobre mentalidade confusa, porque a dúvida tentará roubar sua fé. Todos temos dúvidas, mas isso não significa que nós temos que aceitá-la. Um homem disse, duvide das suas dúvidas. Se uma dúvida vier, diga, eu duvido disso. Eu confio em Deus. Ter mente confusa é misturar fé com dúvida. Você tem um pouco de fé e um pouco de dúvida. É como ter um pouco de algo positivo e um pouco de algo negativo, e na verdade você acaba não tendo nada, sabe? Tiago 1,6 fala da oração, o poder da oração. E diz, quando você pedir, você deve crer e não duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, soprada e jogada pelo vento. E a dúvida é um parente próximo do medo, sabe? A dúvida vem porque temos medo de não receber o que pedimos, ou nós ficamos com medo de tomar a decisão errada, ou até mesmo temos medo de pedir as coisas erradas. Decida-se e pare de mudar. Decida-se então, não mude nada. Decida que Deus quer fazer algo de bom na sua vida, então não importa o que as circunstâncias venham a fazer, você continua crendo e continua dizendo algo de bom vai acontecer na minha vida. Se você acredita que quando confessou os seus pecados, Deus te perdoou, então mesmo que se sinta culpado, você diz, não acredito nessa culpa, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que Deus já me perdoou, e você se apega a isso, e essa condenação e culpa que você sente desaparecerá. Ela vai embora. Até mesmo Paulo encorajou os crentes, ele disse, decida o que você vai ofertar e não mude isso. Dê como você propôs em seu coração, ele diz em 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um de vocês deve dar o que decidiu no coração, não relutantemente ou com compulsão, pois Deus ama o que dá com alegria. Quando você ofertar no reino de Deus, quando ofertar na obra,
de Deus na terra quando ofertar na sua igreja, no seu ministério, faça com um sorriso em seu rosto. Quantos crentes prósperos haveria se todos seguissem e fizessem o que propuseram em seus corações que fariam? Não recue quando as coisas ficarem difíceis para você, sabe? Obviamente, se algo aconteceu em sua vida e você não pode, então você não pode, mas mantenha sua palavra, honre seus compromissos. Decida-se pelo que você acredita que Deus te chamou para fazer e continue. Quantas vezes você acha que o diabo me disse que eu era louca? Que eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo? Ele me disse que eu era mulher, então eu disse a Deus, eu sou uma mulher, Deus. E Deus me garantiu que ele sabia disso quando me chamou. Não deixe o diabo te convencer de que Deus não pode te usar só porque você não é perfeito ou você não é isso nem aquilo. Eu acho que estudar é maravilhoso se for o estudo certo, faça tudo o que puder fazer, mas você não precisa disso para Deus te usar, sabe? Eu não tinha a formação correta e ainda assim Deus usou-me. Decida o que quer fazer na sua vida. Se você quer ser saudável, coloque na sua mente que quer ser saudável e esteja disposto a fazer as coisas que precisa fazer para ter uma boa saúde em sua vida. Se você quer sair das dívidas, estabeleça que vai sair das dívidas e entenda que quando tomar essa decisão, isto levará um tempo. Demandará esforço, vai demandar algum sacrifício. Muitas vezes tomamos decisões, mas não são decisões de qualidade. E assim que isso fica um pouco desconfortável, assim que fica um pouco difícil, então mudamos de ideia. Ficamos com a mente confusa. Sempre digo, é muito fácil fazer dieta no domingo à noite depois do jantar. Mas e na segunda, por volta das 3 ou 4 da tarde, quando você começa a ficar com muita fome? Temos que estar dispostos a passar pelas partes difíceis para chegar à vitória. Eu sempre digo, há um começo, há um fim, mas, ó misericórdia, há um meio também. O começo não é difícil, qualquer pessoa pode começar algo novo. Qualquer pessoa pode começar um programa de exercícios, qualquer um pode começar a livrar-se das dívidas, qualquer um pode começar. Mas se você não conseguir passar pelo meio, nunca terminará. Você tem que ser capaz de passar pela parte difícil. Então vamos parar de ter mentes inconstantes. Antes de tomar decisões, pense sobre o que você está se comprometendo, porque nem tudo será fácil. Vamos falar sobre viver a vida um dia de cada vez. Essa tem sido a minha meta neste ano, um dia de cada vez. Me perguntaram outro dia se eu tinha algo especial no coração para este ano, e no ano passado foi todas as coisas são possíveis com Deus. Veja, eu ainda estou firme nisso, não deixei isso para lá só porque o ano acabou. Agora, este ano é um dia de cada vez. Sabe, há muitas coisas acontecendo no mundo, e muitas coisas com as quais não estamos acostumados a lidar. Coisas para as quais nós não temos respostas. E assim as pessoas pedem respostas que você não tem, e eu decidi que em vez de ficar confuso o tempo todo e tentar resolver as coisas, eu vou viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Os israelitas tiveram que viver um dia de cada vez. Eles estavam no deserto e não havia comida a menos que ela fosse provida sobrenaturalmente. E Deus deu a eles algo chamado maná, e a palavra maná significa, na verdade, o que é isso? Bem, Deus fazia chover do céu, era como uma substância branca e flocada que eles não sabiam o que era, então eles chamavam de o que é isso? Maná. E Deus disse que eles poderiam pegar o suficiente todos os dias só para aquele dia. Mas se eles tentassem pegar mais do que eles precisassem para aquele dia, aquilo ficaria cheio de larvas e vermes e apodrecia e fedia. Bem, sabe, se eu puder usar isso por um minuto, muitas pessoas têm vidas podres porque elas estão sempre tentando descobrir o futuro. E o hoje? Aproveite o hoje. Passamos tanto tempo, às vezes, nos preocupando com o amanhã que perdemos o hoje. A Bíblia diz, não se preocupe com o amanhã, porque basta para cada dia o seu próprio mal. Você não precisa se preocupar com o amanhã, porque amanhã haverá outras coisas com as quais terá que lidar. Basta cuidar do que precisa cuidar hoje e desfrutar o hoje.
Quando os israelitas viram o maná, eles disseram: o que é isso? Porque não sabiam o que era, e Moisés disse: é o pão que o Senhor lhes deu. Isso é o que o Senhor ordenou: todos devem pegar o quanto precisarem, tomem um homer para cada pessoa, que eu acho que seria 250 gramas, e guardem em sua tenda. Os israelitas fizeram o que lhes foi dito, alguns pegavam muito e outros pouco, dependendo do tamanho da família. Mas se eles tentassem ficar com aquilo e guardar um pouco mais, apodrecia e fedia. A única forma de você ter uma vida que vale a pena é aprender a viver um dia de cada vez. Confie em Deus, um dia de cada vez. Nós precisamos pegar todas as manhãs, precisamos pegar. Eles pegavam o seu maná de manhã. Eu quero meio que enfatizar isso e dizer: precisamos pegar o nosso maná todas as manhãs também. Sabe, há muitas evidências na palavra que amanhã é uma boa hora para passar tempo com Deus. A parte da manhã é uma boa hora para a oração. Para orar, não vou chamar de manhã 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã. Me levanto por volta das 5, 5 e meia, então é cedo para mim, mas muitas pessoas têm horário diferente. Digamos que manhã seja a primeira coisa que você faz todos os dias. Talvez não se levante antes de 1 hora da tarde porque você tem um trabalho de turnos, bem? Esta é a sua manhã, então, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de sair de casa, antes de tomar qualquer decisão, passe algum tempo com Deus. Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Cedo eu te buscarei. Quando você tiver um problema, não espere até que passe 3 meses e só então busque a Deus. Busque no minuto em que o problema vier. Quando tiver um problema, não espere para orar, ore. Agora mesmo. Você não tem que dizer: quando eu orar, orarei sobre isso. Não, você pode orar agora. Se não orar agora, pode esquecer. E você não precisa estar em um cômodo específico da sua casa para orar ou estar na igreja para orar. Você pode orar em silêncio no coração, onde quer que esteja. Eu me levantarei cedo e te louvarei. Salmo 108, 2 e 3. Acordem harpas e liras, vou despertar a aurora, louvarei ao Senhor entre as nações, eu cantarei sobre ti entre todos os povos. Mais uma, Provérbios 8, 17. Aqueles que me buscam cedo e diligentemente me encontrarão. A melhor maneira de começar todos os dias é pegando esse maná no início do dia. E não ache que porque você pegou um pouco dele hoje, só porque passou algum tempo com Deus hoje, que vai durar uma semana toda. Não. Levante-se e passe mais tempo com Deus amanhã e no dia seguinte faça o mesmo. Eu acho que nada honra mais a Deus do que dedicarmos tempo a Ele. E se dedicarmos tempo a Ele primeiro. Ou aprendemos a viver um dia de cada vez, ou vamos nos preocupar. E nos preocupar. Então nós vamos ter todos os tipos de ansiedade e problemas de nervos. Porque a nossa mente nunca fica em descanso. Precisamos descansar a mente. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si. Enterre o ontem. Não se preocupe com o amanhã. Se alguma coisa deu errado ontem, peça a Deus para te perdoar. Peça a Deus para consertar. Então siga em frente e aproveite o hoje. Eu quero que vocês desfrutem hoje. Eu estou tentando falar com algumas pessoas que estão assistindo o programa. Deus quer que você desfrute hoje. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim, graças a Deus que Jesus veio. Eu vim para que possam ter e desfrutar sua vida e tê-la por completo. Em abundância, ao máximo, até que ela transborde. O que deu errado ontem, entregue isso para Deus, libere para Deus agora mesmo. Não se preocupe com o que acontecerá amanhã, não tente pegar o maná de amanhã hoje. Agora busque Deus, passe tempo com Ele. Ore, fale com o Senhor. Leia alguma palavra, ouça bons ensinamentos, comece o dia do jeito certo. E desfrute o hoje, viva o hoje. Enterre o ontem. Paulo entendeu isso. Filipenses 3:12 e 13, ele disse: irmãos e irmãs, não que eu considere ter chegado
ou que eu tenha alcançado tudo aquilo que Deus tem para mim, mas uma coisa eu faço, ele disse. Me esquecendo que ficou para trás, eu prossigo para as coisas que estão adiante. Essa é uma boa mensagem para você e para mim também, sabe? Deixando de lado o que ficou para trás e prosseguindo para as coisas que estão adiante.